Olá, um narrador compulsivo. Hoje, continuando nossa conversa com Inácio de Loyola Brandão, vamos saber como ele trabalha os livros de viagem, as biografias e os textos institucionais. Para ele, todas as narrativas são válidas, desde que tragam força em seu desenvolvimento. Na dica de leituras, duas visões sobre o mesmo universo. A gente analisa os livros Tangolomango, de Raimundo Carreiro, e Menelau e os Homens, de Denison Padilha Filho. Agora vamos conversar com Inácio de Loyola Brandão. Loyola, nós estamos aqui conversando sobre a sua trajetória literária. Ela seguiu paralelo à sua profissão de jornalista, né? Até que ponto o jornalismo acabou influenciando na sua literatura? Eu acho que muito. Né? Talvez se eu não tivesse sido jornalista, talvez tivesse sido outra coisa, não sei. Mas vim para São Paulo, entro na última hora e achei fascinante viver. Eu era jornalista em Araraquara, mas era Araraquara, não tinha. O jornal era um jornal pequeno, provinciano, onde eu fazia uma crítica de cinema e fazia colunismo social, que era a minha maneira de entrar no clube, para dançar. Mas aí eu vim para a reportagem, e aí eu vim, e essa cidade explodiu na minha cabeça. Imagine, São Paulo para um provinciano. Nesse novo livro, Solidão no Fundo da Agulha, eu lembro que, isso está no Bebel também, o que me impressionava era o cheiro de São Paulo. Que eu achava incrível o cheiro de São Paulo. Para mim aquilo era cidade grande, metrópole, Nova York, né? Que, aliás, o Bebel é muito influenciado pelo João dos Passos, Manhattan Transfer, que estão reediçando, né? Todo o João dos Passos, uma maravilha. Bom, e aí depois eu comecei a perceber que o cheiro de São Paulo era muito ruim, que era poluição, que era aquele cheiro de gás que vazava das coisas, era um cheiro fedido, que era o cheiro de esgoto, era o cheiro daqueles bondes, aquele atrito da roda do bonde no trilho, né? E recentemente tem um autor, um cronista do Estado, Lou Siegel, escreve, e ele falando dos primeiros tempos dele em Nova York, do cheiro da cidade. Ele assim, aquele cheiro repulsivo era um perfume sensual, que é o cheiro da cidade grande que te deslumbra. Entende? E isso eu nunca esqueço. Então, essa coisa de São Paulo acabou vindo para a minha literatura. E eu acabei sendo repórter dentro dessa cidade. E essa cidade eu coloquei dentro do livro. Então, eu acho que isso, tendo sido jornalista e andando e visitando bairros, entrevistando gente e fazendo hora crime, hora uma entrevista, hora não sei o quê, hora política, hora sindicato, porque a gente era obrigado a transitar por tudo, era uma coisa do Samuel Weiner, o repórter tem que fazer tudo, para um dia ser chefe de reportagem. Eu acabei buscando os personagens nessa cidade, das matérias. Bebel nasceu de uma matéria que eu fui fazer, uma bailarina que se suicidou. Era uma bailarina que descobriu que tinha câncer numa perna e ia ter que parar. E além de parar, ia ter que a perna cortada. Você imagina uma bailarina, jovem ainda, não me lembro agora o nome. E um dia ela colocou um disco no aparelho e dançou, e a janela aberta, ela se atirou. E eu só podia fazer a matéria, aquilo, uma bailarina que se atirou, blá, 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 blá. Mas e o resto da história? O resto da história eu inventei, e a bailarina virou a Bebel. Só que a Bebel minha não se matou, quem se mata é uma amiga, e aí começa a nascer. O jornal sempre me deu tema, sempre. Você falando... Só uma coisa, se você pega, tem um momento no Zero, em que o personagem fica embaixo da estátua do Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, atirando nas pessoas. E a polícia tenta tirá-lo de lá. E aí eu vou ao exagero, ao absurdo da coisa, porque eles vêm até atrás tanque de guerra e bomba para tirar o cara também. Isso nasceu de uma tarde que eu fui até a Rua Barão de Chapetininga, porque um cara se escondeu atrás de uma poliológica, atirando em quem passava. E eu fui, daí prenderam o cara, conseguiram dominar todo. E aí o irmão dele disse assim, o Adamastor, nunca esqueci o nome. O Adamastor veio para cá para vencer na vida e ficou louco.
esse episódio. Eu fiz a matéria, só que a matéria virou depois um momento do zero. Então, o tempo inteiro a matéria me ajudou, as reportagens me ajudaram. Você está falando aí, está me lembrando eu reli há pouco tempo o Não Verás País Nenhum, nessa nova edição belíssima que foi feita comemorativa. E está me chamando agora a atenção muito grande que há uma presença muito forte do cheiro da cidade em torno do livro, né? E é a partir desse cheiro que ele começa a descobrir a degradação da cidade. É um aspecto interessante, quer dizer, é sempre essa realidade, de certa forma, intervindo na sua ficção. E sabe aonde um pouco essa coisa do cheiro nasceu? Muito lendo Faulkner. E eu comecei a ler Faulkner muito cedo, porque um amigo meu, que era um grande, ele era o cara mais inteligente do colégio, se matou de tanto que bebeu, mas ele era um gênio. Ele me deu Luz em Agosto. Eu fiquei deslumbrado. E Faulkner tem essa coisa do cheiro. Quero o cheiro do cavalo, quero o cheiro do negro, quero o cheiro da grama, quero o cheiro da bosta, quero o cheiro de... E eu um dia, até pensei lá no passado, fazer um estudo sobre o cheiro em Faulkner. Nunca fiz. Mas isso também me impressionava, porque eu tenho um olfato assim apurado. Eu lembro que a minha mãe, às vezes, ela falava assim, nossa, esse cheiro me lembra minha mãe. E era um cheiro de pastel frito, eu lembro. Da minha mãe tem um cheiro que eu lembro que era um perfume Coty, num vidro redondo. De vez em quando esse cheiro passa e esse perfume não existe mais. Então isso tem muito na minha coisa, a questão do cheiro. Eu vou identificando. Eu identifico lugares de São Paulo pelo cheiro. E daí aquilo que eu lhe disse, o cheiro daquele gás que tinha em algum lugar passava, o cheiro dos ônibus que passavam em frente da última hora, soltando uma fumaceira, e o cheiro da Estação da Luz, quando os trens entravam e brecavam, e tinha aquele cheiro do atrito, do trilho e da roda. E você também aproveita as suas experiências andando pelo país, falando de literatura, e um livro também curioso que é o Ganhador. O Ganhador. Que está sendo reeditado com um novo título, né? Agora. Onde você fala... E aí, há um aspecto curioso, porque já não é a busca da fama e do sucesso desenfreado daqueles ganhadores. É na defesa de um ideal de sua arte, que é uma coisa muito presente naquele livro, né? Os personagens todos, eles precisam mostrar o que eles estão fazendo como sentido de renovação, no caso a música, mas Sim. que de certa forma a arte como um todo acaba servindo como metáfora aí, né? E sabe que esse livro foi curioso, porque aquele personagem nasceu de um personagem real. A única diferença é que o real tinha os dois braços. Por uma razão, e esse personagem aqui, eu vi no Sul, depois eu vi em Minas, em Boa Esperança, depois eu vi acho que em João Pessoa. E eu falei, mas eu ouvi essa sua música, que você vem ganhando com ela, por um acaso. Ele falou, mas essa é a minha música de ganhar festival. E ele falou, eu vivo disso. Ele falou, eu vivo bem. Ele ganhava um, ganhava o outro, não ganhava o primeiro, mas ganhava o segundo prêmio. Então. E ele falou, eu ando o país. Eu falei, mas você não quer ser famoso, conhecido? Ele falou assim, não preciso, eu estou fazendo minha música. É isso que você disse. Ele é um cara que ele queria fazer a música dele. E ao mesmo tempo, um dia numa praça, em Campina Grande, eu vi um sujeito com um braço só tocando violão. Eu juntei as duas coisas. O Ganhador, que hoje chama Noite Inclinada, porque o personagem vai nessa descendência, só não foi publicado na Alemanha porque o personagem do Berlin Alexanderplatz também tem um braço só. E o pessoal disse, mas vão confundir, tal. Eu falei, só se forem loucos que vão confundir. Esse livro, o que eu aproveitei muitas viagens que eu fiz, porque eu levo minhas cadernetinhas, em cada lugar eu anoto o linguajar, eu anoto particularidades, essa coisa, por exemplo, obstáculo na estrada é sonorizador, entende? Ou em alguns lugares cavalo deitado. Então, se você
está passando, vamos dizer, por Minas e falar cavalo deitado, ninguém vai entender, mas sonorizador você vai entender, que passa o carro. E as linguagens e as tabuletas e tudo isso, eu tentei dar uma coisa. No fundo, eu também estava influenciado por On the Road. Tá? Não pela linguagem, mas por aquilo do cara andando, um pouco sem destino e um pouco com um destino que era chegar no grande festival. Eu gosto muito desse livro. Eu acho que não foi um livro que foi compreendido exatamente, mas é um livro que vem vendendo. Devagar ele sai, tem sempre uma edição nova, é uma coisa assim. Mas eu gosto desse personagem. Eu gosto desses personagens obscuros, sabe, que estão por trás. Esses, para mim, são os interessantes. E são muito brasileiros, é um personagem muito brasileiro. Agora, eu adoro mesmo, uma das partes que eu adoro é a homenagem que se faz ao filho da puta, né, que era o político e tal, e que as putas fazem o processo. Porque o que a gente está olhando aí hoje? Exato. Está tudo aí, pô. Mais do que nunca. Em vez de estátuas, eles são levados para as comissões, presidência das comissões, né? É essa a questão. Agora, você tem uma série de livros que são os livros institucionais, que você encara, né, o trabalho, que é um trabalho, né? E muito sério o trabalho. E você se dá muita liberdade nesses trabalhos. Eu lembro especificamente do livro que você fez sobre a Embaixada do Brasil em Portugal, né? Que você vai aos aspectos históricos, como é que surge aquilo, por que essa coisa das quintas, porque o que é que conflui de história e de interessante na vida de um edifício. Você está falando de um edifício, você quase que elege ele um protagonista e descreve um romance sobre ele quase, né? Quer dizer, todos os seus livros institucionais têm um tanto dessa porção do romancista também, digamos assim. Claro, mas você sabe, Maurício, eu aceito quando o assunto me interessa ou o personagem me interessa, no sentido de que já me convidam muito. Venha, você quer fazer? Eu falo assim, não quero. Recentemente me convidaram para fazer aí a biografia de um cara que é dono de umas esfirras, de umas coisas, mas era uma coisa que não me interessava, porque a história era outra. Mas outros, por exemplo, o Leite de Rosas. O dono do Leite de Rosas é um cara que nasceu no Ceará, na seca, foi para o Rio, depois foi embora para o Amazonas, participou do apogeu do cacau, ficou milionário, foi prefeito de uma cidade, casou lá, perdeu tudo com a queda, foi para a Bahia ser fazendeiro, não era, a mulher dele teve uma doença. Essa doença, só um médico do Rio de Janeiro é que curava, que é aquela rua de Leblon de Ipanema, como chama, a rua principal de Ipanema, doutor, enfim, já lembramos já. Era o único do Brasil que curava. E ele foi para o Rio, com uma mão à frente e atrás, que ele já tinha perdido tudo, e com uma fórmula dada por um farmacêutico, à base de álcool, cânfora e rosa. E ele fazia o leite de rosas no quarto de uma pensão. Em 29 aos 59 anos, quando 59 anos já era decrépito qualquer homem nesse país. Recomeça a vida e vende de porta em porta aquela poçãozinha para coisa, e aquilo vai crescendo, e ele fazia cartazes com a mão, pregava. E aí ele cresce. O leite de rosa se torna uma realidade, que as velhinhas até hoje passam, as tias. Hoje vende 20 milhões de frascos, ele concorre com Gessi Leber. Ele já morreu há muitos anos, depois a filha continuou. Mas foi o primeiro cara que contratou Carmen Miranda como garota propaganda. Então essa história era um personagem. O cara que foi riquíssimo, que foi milionário, que perde tudo, que vai para o Rio com uma mão atrás, uma frente, faz uma coisa na casa, no quarto da pensão, vai vender de porta em porta, antes da Avon. Isso é uma história, isso é um romance, sabe? Isso é um romance.
Então, esse tipo de coisa eu adoro fazer. Eu agora acabei de fazer uma história do Carlos Martins. O Carlos Martins é um mormon, fiel, crente, religioso, que começou dando aula de inglês na casa dele. Ele trabalhava e ia dar aula. Tinha 2 estudantes, depois teve 3. Depois ele teve 4. Ele tinha estudado nos Estados Unidos como mormon na cidade, na Brigham Young. E ele criou um método, e ele aplicou esse método, e ele de repente começou a vender esse método. E hoje, Carlos Martins tem 3.000 escolas no mundo, 3.000 franqueados. E um cara que foi fazendo. Isso, pô, é um empreendedor. E era filho de um caminhoneiro. Então eu te contaria 10 histórias dessas. Também escrevi a história da Ruth Cardoso, que foi uma encomenda. E claro que eu adorei fazer, porque araraquarense, né, minha conterrânea, a mãe dela me deu aula. E tinha coisa sentimental, né? O livro tem uma sentimentalidade muito grande da juventude de vocês. Né? Ela acho que era de uma geração... 6 anos mais velho, mas muito próximo tudo. Mas a mãe dela me deu aula, essas coisas. E também o livro foi escrito num tom araraquarense. E as pessoas gostam do livro. Isso é engraçado, a família toda gostou. Uma das filhas levou 1 ano para ler, por causa do impacto. Depois ela um dia leu e falou, que bom, é a mamãe. Não é a vida acadêmica da Ruth. Isso eu não queria fazer. Porque tem outras pessoas mais qualificadas, mas eu queria fazer a mulher. Essa mulher que foi a única primeira-dama do Brasil que teve alguma função. E teve ela não se anulou, ela teve uma presença muito forte durante o governo. Muito forte, muito. Ela causava impacto realmente. Né? Causava impacto, você sabe, na primeira entrevista que eu fiz com o Fernando Henrique, ele falou assim, quando eu vi a repercussão da morte dela, eu me assustei. E eu percebi o que era o trabalho, coisa. Porque estavam os dois ali, e de repente, aquilo foi uma loucura, né? E os seus livros de memória, né? Você trabalha também muito com essa questão da memória, desde O Verde Violentou o Muro, que é quase um relato de viagem, mas que tem a questão da veia bailarina, né? Que a sua experiência dolorosa com aneurisma, né? Como é que são esses livros de memória também? Eu às vezes não sei se é um depoimento, se é um livro de memória, o que é. Mas, no fundo, literatura é o quê? É realidade, é memória, é invenção, né? Fantasia. E eu junto essas coisas todas. O Verde Violentou o Muro é um livro de viagem e, ao mesmo tempo, é um livro por dentro de mim. Eu, no meu impacto diante daquela cidade, diante de 2 estados conflituosos, né? Que era comunismo e capitalismo, e ao mesmo tempo aquela cidade que me fazia voltar para trás, porque de repente Berlim era Araraquara, certos momentos da tarde, luz, cheiro, árvores. E aí veio a bailarina. Veio a bailarina foi um momento assim complicado da minha vida, que eu podia ter morrido, não morri. E de repente falei assim, vou fazer um depoimento, eu sou jornalista e escritor. E comecei a fazer um depoimento cheio de autopiedade. Pô, por que comigo aconteceu? De repente eu falei, não é nada disso. Eu estou vivo. E aí então agradeci, eu fui avisado, porque aneurisma mata, sabe? Não tem sintoma, mata. 20% sobrevive. E aí eu inverti coisa, e esse livro é um pouco de memória, porque aí eu brinco com ele, né? Falei assim, no meu funeral eu queria essas músicas todas que fossem cantadas. Quando você pega um livro que está na sua mão, quando você pega Woodstock... Acordei em Woodstock. Foi uma viagem que eu fiz em 2000, com minha mulher e um casal de primos, Zezé e Amarildo, e fomos andando. E à medida que eu ia andando, vinha tudo. Quando chegamos em Salem, claro, veio As Feiticeiras de Salem, veio Arthur Miller, entende? Veio todo aquele momento do macartismo americano, veio tudo.
E veio também Nathaniel Hawthorne, que tinha lá a Casa das Sete Torres, e veio também Melville, do Moby Dick. Né? Aí mistura, e aquilo vai na cabeça, coisa, e aí vem o quê? Minha infância, porque eu brincava de baleia e Moby Dick no quintal da minha casa. E aí eu criei uma história infantil lá, que não era verdadeira. Eu inventei aquela história porque tinha de verdade só uma mangueira que eu brincava que era a coisa da baleia. Mas é a minha liberdade, como escritor, como imaginário da coisa. Então, essa viagem pelos Estados Unidos era uma viagem por dentro de mim, era uma viagem por dentro da história americana, por dentro do cinema. E, de repente, que eu estou em Woodstock. E procurando Woodstock, que foi o impacto da minha geração. Eu queria ter ido para Woodstock. Assim como eu queria ter ido para Cuba em 59, e não fui. Então, eu perdi 2 grandes momentos da minha vida, porque não deu para ir. Né? Mas aí, não é que eu estou frustrado, mas gostaria de ter visto tudo aquilo. Estou nesse Woodstock, a gente procurando, só que não era o Woodstock real, era outro. E eu não vou contar o livro, mas enfim. Cheguei, um dia a gente procurando onde foi o festival, cadê o festival, cadê o festival? E 2 dias depois, procurando uma placa, um lugar, um vale onde tinha sido, conversando numa livraria, o dono da livraria, falei, e o festival do Woodstock? Falei, festival 3 dias de paz e amor, né, lembra? Sexo, drogas e rock and roll. Eu falei, o senhor não foi? Ele falou, não fui. Eu falei, mas para o senhor não era só atravessar a rua? Eu falei, não, aqui é Woodstock, Nova Inglaterra, aquela Woodstock é Nova York. Tem 11 ou 12 Woodstock nos Estados Unidos. Aí, vim no Woodstock errado. Daí o título, acordei em Woodstock, só que em outro Woodstock. Mas eu uso também muita ironia, muito humor, eu brinco comigo, eu me gozo. Mas eu acho que essa é uma viagem por dentro da viagem e por dentro de mim. Quando eu passo ao lado da terra onde morava o Salinger, famoso, e aquele nome, eu falei, eu conheço esse nome, não. E só me dei conta depois que eu voltei. Por que eu não entrei? Eu não ia ver o Salinger, mas eu ia ver o lugar onde ele estava. Ele vivia recluso? Ele vivia recluso. E aí eu cito os documentários sobre ele, o livro da filha e o livro daquela mulher que viveu com ele o tempo, enfim. Então é assim, será que é memória? O que é isso? É uma memória do meu tempo, talvez, sabe? Da minha geração. As coisas que influenciaram a minha geração. É muito isso. A revisita da geração, né? Revisita da geração. Talvez seja mais isso do que a minha própria história. E, Loyola, você não para, né, de escrever. Você já prometeu parar algumas vezes, que eu lembro. Ameaça, e ainda bem que não cumpre. Você é um mau pagador de promessa, embora tenha trabalhado no pagador. Sabe que eu depois lembrei, em 86, 87, eu acho que eu tive uma depressão, que eu não soube se era depressão ou não. Eu tinha separado, eu estava só, eu estava num apartamento em São Paulo, coisa, meus filhos com a minha mulher, e eu não estava vendo graça em escrever mais, em fazer jornalismo, sem nada. E eu falei, eu vou parar, vou embora. Eu também não sabia para onde ia. E eu fui, e não sei como eu saí daquilo. Eu chegava, tinha momentos que eu chegava, eu ia sair para encontrar alguém, eu ficava parado no meio da sala, nem saía e nem voltava para lugar nenhum. Ficava horas parado. Eu acho que era uma depressão. Também não lembro como que eu saí. Em seguida, eu encontrei a Márcia, minha atual mulher, que acho que me ajudou a sair, e aí foi. E eu vou dizer uma outra coisa, um outro momento da minha vida que eu estava meio sem saída foi o momento do aneurisma. Eu já estava desencantado com jornal, com literatura, com tudo, né? E aí eu tenho aquilo deu uma virada na minha cabeça. Aquilo foi importante para mim. Eu falei, eu estou vivo, vamos continuar a viver e vamos parar de brincadeira e não vamos perder tempo. Então acho que esses 2 momentos, 86 e 96, que ainda é meio obscuro, meio nebuloso, mas foram momentos que eu quis parar e nunca mais fazer nada. A Folha um dia publicou uma notícia, não sei de onde tirou, assim, Inácio Loyola nunca mais vai escrever. Aí vinham me perguntar, você não vai? Eu falei, não sei de onde saiu isso.
Quem foi a fonte? Mas na minha cabeça, mas porque era uma coisa que era da minha cabeça que aconteceu. Então, mas eu continuo. Eu tenho que ter um projeto, senão o que eu vou fazer na vida? Continua escrevendo, continua. Continuo escrevendo e continuo viajando. Às vezes, quando eu não estou viajando, eu fico em Araraquara, que você usa, viajando, andando, caminhando, porque você não pronuncia tudo. Aí, eu me dá uns 5 minutos. Assim, pô, ninguém mais me quer, ninguém mais me lembra, não tem a plateia, não tem mais nada. Porque é um pouco vicia, viu? Um pouco vicia. Você chegar e a plateia é pequena, você fala assim, estou acabado. Então, mas é tudo bobagem, sabe? É tudo bobagem. Eu falo para 5 ou para 500. Foi muito bonito em Curitiba, semana passada, na biblioteca municipal, biblioteca pública. Eu tive, primeiro essa coisa assim, que tinha tanta gente que saiu, gente não pôde entrar. Então eu falei assim, não estou acabado. É bobagem que pensa. E quando terminou, um fotógrafo, eu venho de uma gripe, um fotógrafo veio e falou, eu queria te dar um presente. A mulher dele era de uma revista lá, a revista Mestre. E ela me entrevistou e ele me deu um envelope e falou, eu percorri o Paraná inteiro fotografando o povo dos lixões. Então, vi coisas bárbaras, coisas horríveis, coisas incríveis. Mas em Telêmaco Borba, que é onde a Klabin tem a fábrica de papel, eu tive um momento emocionante que eu vou partilhar com você. Eu estava lá, aquele lixão, sujeira, aquele coisa, aquela porca, aquele cheiro, fumaça, fogo e tal, e eu vi um menino vindo com um livro na mão. E eu falei, menino, o que é isso? Falei, de vez em quando eu acho um livro. Agora, outro eu achei outro dia e eu trago ele, eu leio um pouco. Ele falou, e você gosta de ler? Ele falou assim, olha, eu não sei ler muito bem, e eu não entendo muito, mas é muito louco o livro, eu quero ler inteiro. E aí, ele falou, então me mostra o livro. Ele mostrou o livro, eu falei assim, agora me mostra o livro, que eu vou tirar uma foto. E ele me deu a foto desse menino, todo sujo, desgrenhado, um gorro humano na cabeça, segurando o livro, não verás país nenhum. Gente, olha aqui. Eu vou emoldurar e vou pôr na minha parede central e eu não estou na rede social, mas minha filha vai pôr, porque me emocionou muito isso. É, claro. Você imagina, pô, esse livro foi condenado ao lixão. Alguém não quis mais saber, ou por um acaso, sei lá, não me interessa, mas o livro anda. E vem cair na mão desse menino, e esse fotógrafo está lá, e esse fotógrafo me encontra, olha o círculo. Vale a pena escrever, pô. Claro. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena. Loyola, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Maurício. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado. Que bom falar com você, sempre, viu? Obrigado. A obsessiva mania de rotular tudo doma grande parte da crítica. E isso a leva a imensas injustiças. A maior delas é denominar de regionalista toda a literatura feita além do eixo Rio-São Paulo. Ao longo dos anos, os autores vêm desdizendo esta suposta verdade. É o caso de Raimundo Carreiro, que está lançando pela Record um novo romance, Tangolomango, Ritual das Paixões deste Mundo. O livro conta de um dia de carnaval na vida de tia Guilhermina, uma solteirona que esbanja sensualidade e segurança em suas decisões. Tia Guilhermina é uma destas mulheres fortes da ampla galeria de personagens de Raimundo Carreiro. Um dia de carnaval, ela vai para o centro do Recife, disposta a exibir seus encantos. A partir daí, Carreiro cria todo um jogo de encantamentos que toma conta do carnaval, mas ponteia sua prosa com os intensos dramas de paixão vividos pela personagem. Cria-se, então, um diálogo entre desejos e pudores, entre culpas e sentimentos de liberdade, e assim se expõem todas as ambiguidades humanas, e falar das dualidades dos homens é falar de universalidade. Mesmo quando tomam por ambiente a aridez dos sertões,
um dos elementos mais caros aos injustos propagadores do regionalismo, os autores estão, de fato, falando do homem universal. A leitura de Menelau e os Homens, de Denilson Padilha Filho, lançado pela Casarão do Verbo, nos leva a meditar sobre tudo isso. Formado por 2 novelas, o livro se volta para um sertão arcaico e profundo, onde os códigos de honra e as doutrinas rígidas marcavam os homens. A primeira novela, que dá título ao livro, conta da amizade entre Davi e Menelau, onde, entre proximidades e distanciamentos, se vai construindo com poesia e tensão a dualidade das relações humanas. A segunda narrativa, Calumbi, fala de Dona Emiliana, que, mesmo depois da abolição, escraviza suas criadas, as irmãs Jacira e Eulália. E aqui o que se vê são os vários meandros do poder. Em outras palavras, Denilson mergulha no íntimo do sertão para falar da dimensão de todos os homens. Para decretar a morte definitiva do regionalismo, Tangolomango, de Raimundo Carreira, e Menelau e os Homens, de Denilson Padilha Filho. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.